amigos, estamos aqui de volta com Gestão de Verdade para poder falar sobre a vida como ela é. Para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, a ideia do Gestão de Verdade é falar sobre como a gestão acontece na prática, na vida real das empresas. Não é sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é ruim ou aquilo que é bom, mas aquilo que a gente percebe sempre traz um profissional de renome para a gente poder conversar. E hoje eu vou apresentar a Alessandra, ela vai se apresentar, ela vai contar um pouco da história dela, o caminho dela, uma headhunter, uma pessoa incrível, e mais do que uma profissional incrível, uma pessoa que tem uma visão de mundo muito poderosa, muito interessante e que vai compartilhar com a gente hoje. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela introdução. Obrigado pela parte do maravilhosa e de que uma ótima visão. Ao longo do tempo a gente vai poder formar outra opinião sobre isso. Mas falando rapidamente, né, por que eu estou aqui, agradecendo o convite. Sou headhunter, trabalho entre os profissionais e as empresas, entendendo a demanda, né, das empresas e os desejos dos profissionais. E para onde caminha a gestão, né? Normalmente eu trabalho para níveis de diretoria, presidência, alta, média gerência. Então, a gente está sempre muito atento para onde caminha a governança, para onde caminha a gestão na prática, né? Tentando alinhar a teoria com a prática, isso tudo. Então, a gente tem bastante convívio e bastante troca nessa área. E qual é o grande ponto, no direto ao ponto? Como é que você enxerga o que é o desejo delas? Como é que as empresas, o que elas estão buscando hoje no funcionário? Hoje a gente tem, né, num colaborador ou num parceiro, né? Qual é a nomenclatura correta? Como é que a gente fala isso politicamente correto? Como é que a gente deixa isso tracionar? Que hoje eu vejo, né, e é só meu ponto de vista, claro, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande em trazer profissionais que queiram de fato fazer a diferença, né? Quem se comprometam. Existe aí uma dicotomia de mercado onde eu percebo, e mais uma vez, não estou trazendo aqui nenhuma verdade, apenas uma percepção, mas eu percebo que existe uma ideia de profissional, né, quase que um herói. Ao mesmo tempo, o profissional, quem quer qualidade de vida, a empresa ela não sabe exatamente o que ela quer ou como recrutar isso. O profissional, muitas vezes, ele não sabe o que ele é. Então, como é que você vê esse movimento das empresas? Enfim, o que elas estão esperando? Quais são os desejos que elas passam para você? O que ela espera de um profissional? E depois a gente vai seguir para entender o que o profissional espera da empresa, mas uma coisa de cada vez. Eu acho que, independente da senioridade do profissional, o que as empresas esperam é senso de dono, é comprometimento, é resiliência, é quase que uma empatia com o dono da companhia, né? Do tipo, se coloca no lugar do dono e que decisão você tomaria, né, para esse negócio. Cada vez mais, eu acho que é isso que se espera, as empresas esperam isso dos profissionais. Em contrapartida, eu acho que a gente vem não numa média alta gerência, mas eu acho que mais esse pessoal, início de carreira, tentando um equilíbrio, né, entre vida profissional e vida pessoal. Hoje em dia, com a gente altamente conectado, é muito difícil a gente buscar esse equilíbrio, não é fácil, né, porque a gente é acessível 24/7. Né? E acho que esse é o nosso grande desafio, talvez mais do latino até do que do europeu ou do americano. A gente é muito conectado, a gente é hiperconectado, né? Acho que esse é o grande desafio. Mas as empresas imaginam e querem, principalmente, um gestor que seja comprometido, que você consiga delegar uma questão, delegar um desafio e que entenda que esse desafio está sendo bem cuidado. De novo, né, sendo hiperconectado, a gente tem hoje muita dificuldade de ter uma capacidade analítica profunda. Então, a gente hoje quer resolver problema de uma forma mais simples, porque a gente tem emergência em tudo. Então, a gente tem dificuldade em senso de prioridade, a gente tem dificuldade em gerir o nosso tempo, porque... Sem querer criticar, mas já criticando o dia a dia da gente, como a gente é hiperconectado e a gente é contactado o tempo todo e as pessoas têm pouca disponibilidade de tempo para se aprofundar no problema, todo mundo quer resolver um problema numa superficialidade que, se o problema for complexo, você não vai resolver, né? Então, é claro que, dependendo da senioridade, você consegue, e é por isso que as pessoas chegam nessa senioridade, você aprofunda o problema, né? Você vai no detalhe, você vai entender a causa raiz e vai tratar a causa raiz.
Mas quando a gente vai para uma galera um pouco mais júnior, é muito difícil eles terem maturidade e sabedoria para entender, não, aqui eu tenho que parar e eu vou ter que desdobrar esse problema para resolver. Então, você vê nas organizações... Lembra batata quente, quando a gente era criança? Uhum. Né? Então, assim, eu peguei o problema e eu dei uma primeira lida, rapidinho, pimba, batata quente para você, você resolve. E, às vezes, você tem um problema que fica a batata quente enrolando, enrolando, enrolando. E aí, quando isso chega no gestor e ele aprofunda isso um pouco, ele tem um pouco de decepção com relação ao time dele. Porque aquilo ali, de alguma forma, já poderia ter sido detalhado e resolvido, né? E aí a gente entra em um... Bom, isso é uma pauta infinita, Sim. né? Porque a gente entra nisso numa questão de linha sucessória, né? Então, se eu tenho uma equipe que eu entendo que não olha o problema e não desdobra o problema, né? Não pega o problema para resolver em detalhe, eu não consigo fazer dele um futuro gestor, né? Então, a gente tem uma série de desdobramentos com essa postura que as empresas buscam, mas ainda tem uma dificuldade de identificar mesmo. Vamos separar alguns pontos aqui, que você trouxe uma série de... Você abriu um leque gigantesco, né? Vamos tentar seguir aqui algumas linhas para a gente poder passar para o nosso público, né, o que está acontecendo, né? Então, eu vou começar, na verdade, a minha proposição é que a gente pense o seguinte, né? Existe ali a nossa geração, eu brinco que é a geração 40+, ela é a última geração que ela foi híbrida, né? Então, a gente teve o mundo analógico e você tem o mundo digital, né? A gente viu nascendo o mundo digital. E o que acontece, né, é que a gente tem uma paciência para esperar o tempo da fruta, não o tempo da fome, né? Então, você hoje no mundo hiperconectado, né, hoje você conversa com uma criança, ela não sabe o que é uma fita cassete, né? Ela não sabe o que é esperar para assistir um programa, né? Você tem a programação toda sob demanda, todo o tempo todo. Você é uma geração que eu costumo chamar que é a geração duplo clique, né? Tudo está a 2 cliques de distância, com a profundidade de uma poça, né? Não de um poço, mas aquilo dali é suficiente para navegar, né, de maneira razoável no seu dia a dia. Só que as organizações são ambientes complexos, né? Você tem ali uma teia política como arte e ciência de governar dentro das organizações, você tem uma teia financeira e econômica para você poder equacionar, uma teia jurídica, né? Você tem uma teia de marketing para você poder, né, trabalhar o mercado, entender como é que você vai trabalhar novos produtos, e dificilmente um problema ele foge da complexidade. Eu costumo dizer que existem 2 naturezas de complexidade. Você tem a complexidade técnica, né, que é o que tem a ver ali com a tecnologia usada na solução. Você vai construir uma plataforma de petróleo, por exemplo, você tem uma complexidade técnica envolvida. E você tem a complexidade social, que você pode resolver ou fazer ela aqui ou fazer ela na Índia, né? Ou parte dela, uma parte na Índia, outra na Coreia, outra na China. E aí você vai ter a complexidade social da gestão desses contratos, né? Isso, né, eu brinco que a galera 40+, tem uma habilidade maior porque entende isso. A galera mais jovem que está chegando, ela tem ainda uma dificuldade de entendimento dessa conexão de esperar as coisas acontecerem. E aí você traz que as empresas têm esse problema de linha sucessória, e isso daí é um ponto que, sem dúvida alguma, os RHs vão ter que trabalhar para poder equacionar essa questão. Dentro dessa nossa linha de raciocínio, vou separar aqui, não essas 2 gerações, mas separar em 2 linhas do tempo, né, em 2 blocos de tempo, quais são as competências que você vê que a galera 40+, ou seja, gestor de topo, e o que você vai selecionar para o nível de diretoria, para o nível de presidência, quem precisa desenvolver, o que você observa nele, o que as empresas, né, você pode separar em várias lentes dentro daquilo que você faz, precisa desenvolver para lidar com essa nova geração. Que eu costumo brincar o seguinte, né? Eu sou estoico, então as coisas são como elas são, não são como eu gostaria que elas fossem. E essa geração está chegando, né? E ela tem uma capacidade analítica com a profundidade de uma poça, tem uma formação muito robusta, mas confunde formação com competência, o que absolutamente não são 2 coisas que podem andar juntas ou não, mas não necessariamente. Como é que você enxerga esse imbróglio para quem está no topo? Quais são as dicas? O que você observa para respirar fundo e conseguir tocar o dia a dia? Eu vou abrir mais algumas frentes. Não sei se a gente vai conseguir fechar algumas, porque, não necessariamente a gente... É uma ciência exata, não necessariamente a gente chega a um resultado absoluto no final, né? Perfeito.
falando sobre uma média gerência de 40 plus, uma diretoria mais recente. A gente aqui já tem um problemaço. Por quê? Porque se a gente olhar Brasil, nos últimos 10 anos, a gente é um país, vamos ser assim, otimistas, assim, mas que andou de lado. Né? A gente não teve um crescimento expressivo, a gente viveu muito mais uma sobrevivência, diremos assim, do que um ciclo de prosperidade. Né? Na verdade, a gente teve alguns momentos, Rio de Janeiro, muito duros. Né? Energia, óleo e gás, mais duro ainda, que impacta muito o Rio de Janeiro. Né? Então, quando a gente olha essa geração 40 plus, quando eles estão num cargo de liderança, eles tinham 30 em 2015. Mais ou menos. Né? Então, eles pegaram um ciclo que eles passaram de uma coordenação de uma gerência para uma diretoria, um ciclo de recessão, um ciclo de corte de custo, um ciclo de sobrevivência corporativa, um ciclo de não tenho verba, não tenho dinheiro, não vamos crescer, não vamos investir, não. E aí, quando a gente pega 2019, que a gente começa a botar o bico do avião para cima, na sequência a gente pega um Covid, 2 anos, e de novo um exercício de adaptação, um exercício de flexibilidade, um exercício de não, com alguns sims, mas ainda um exercício de não. E aí, 2022, a gente começa a ter um mercado melhor, mais próspero. Como é que eu pego essa liderança que fui treinada a dizer não, a preparar um crescimento agressivo, um planejamento? Então, nessa geração de gestão 40 a mais, a gente já tem um gap, diremos assim, na sua grande maioria. Né? São gestores que não exercitaram na plenitude, diremos assim, o exercício do crescer, do planejamento, de uma negociação de alto nível, de projetos robustos. Né? A gente viveu projetos menores, por exemplo, ciclos muito menores do que quem pegou uma diretoria, uma gestão mais sênior de 2007 para frente, de 2007 a 2015. Vamos mais ou menos pegar ciclos assim. Já são gestores completamente diferentes. Né? De envergadura de projeto, de envergadura de gestão, de governança, disso tudo. Então, o nosso 40 a mais já tem alguns pontos de observação. E a gente está sendo muito convocado para isso. Isso é muito legal, assim. E é engraçado que a dor de um normalmente é a dor do outro, né? Então, a gente tem alguns clientes que estão nos procurando para... Alessandra, eu preciso acelerar a maturidade da minha liderança. Eles têm um olhar muito mais operacional do que estratégico. Por quê? Porque eles foram treinados nos últimos 10 anos a ter um olhar muito mais operacional do que estratégico. Porque não existia estratégia. A estratégia era sobrevivência. Então, a gente tem esse buraco, né, na formação, nas competências dos 40 a mais. E por isso, talvez, a gente tenha um desafio de desapegar da galera 60, 65 mais. Que eles não saem do mercado. Porque eles viveram todos os ciclos. Então, eles têm ciclos de bonança, ciclos de recessão, viveram de novo o ciclo de bonança. Então, eles têm uma musculatura corporativa tanto de competência quanto do xadrez corporativo, né, que você chama de social, mas existe um xadrez corporativo, eles dão aula. Né? Então, eles precisam, ou eles não, né, mas as organizações precisam desenvolver essa liderança 40 mais ainda. Tá? Esse é uma oportunidade. Né? E aí, falando para essa geração que já chegou, né, ela não está chegando. Na verdade, eu acho que hoje, se a gente olhar essa geração abaixo dos 40 a mais, eu dividiria em 2 blocos, porque eu acho que são perfis ainda diferentes. Né? Você tem a galera que está... E aí, sem muito estereótipos, né? De geração X, Z, W, né? Mas você pega uma geração que tem aí 27, 32, é uma geração que se formou e fez graduação ainda no mundo próspero. Então, a percepção de mercado de trabalho é uma percepção talvez um pouco diferente. Por mais que eles já estejam no mercado de trabalho há 10 anos, 9 anos, eles são muito frágeis. Então, quando a gente olha, se a gente fizesse uma estatística, né, de profissionais com burnout, com questões psicológicas, essa geração ela é muito mais fragilizada. Tá? Não vou entrar aqui sobre ambiente de trabalho, né? Enfim, se faz sentido, se não faz sentido, mas eles são um pouco mais fragilizados. Quando a gente pega hoje essa geração que tem 24, 25, é uma galera que fez a graduação no mundo duro.
Então, durante a graduação, falou, olha, a vida vai estar dura, né? Você tem que ser um pouco mais resiliente, você tem que correr mais atrás, né? Essa coisa de felicidade plena é bonita no livro, mas na vida como ela não existe. Adoraria dizer para você que ela existe, mas ela não existe, né? E não vai existir. Não adianta. Não, porque quando eu chegar, não, é assim, né? A nossa vida é uma senoide, temos altos e baixos e isso que é a grande barata da vida, é saber gerenciar isso, né? Acho que é isso que é a maturidade. Então, eu acho que a gente tem perfis muito diferentes e engraçado isso, né? A gente vive um momento, né, de muita fala, de diversidade, de inclusão, de trazer para dentro, de acolhimento. Mas, de novo, a vida como ela eu não sei se eu vejo muito isso na prática real. Né? Porque eu tenho feudos, então eu tenho isso. A gente começou a botar nomes em gerações, a gente começou a dizer que essa não faz essa, ou seja, a gente cada vez mais está criando silos. Uhum. E quando eu crio silos, eu pertenço a um silo, você pertence a outro silo e é isso. Cada um tá criando a sua defesa e né? Enfim, as suas proteções. A gente vai ter que baixar a guarda. Né? A gente vai ter que conviver. Existem matérias de McKinsey em Harvard falando que essa geração 40+ vai demorar mais para se aposentar, porque essa geração não é uma geração que quer a liderança que a gente sonhou quando a gente estava na faculdade. Né? Então, a gente queria liderança, a gente é uma... Me incluir, né? A gente é uma gestão que não necessariamente é gananciosa, mas é muito ambiciosa. Uhum. Então, para a gente só tinha uma possibilidade, crescer. Essa geração não tem esse paradigma. Eu posso não crescer. Eu posso chegar a um equilíbrio e parar. Isso é uma diferença de valor muito grande para a galera 40+. Para a gente isso é uma premissa. Uhum. Né? Então, a gente precisa exercitar isso dentro de casa, dentro das organizações, na família, em tudo quanto é lugar. E eu acho que não tem uma solução simples. Eu acho que a solução é desenvolver essa liderança e cada vez mais tentar entender como é que o que motiva essa galera. Tem um ponto que você trouxe, né, que é um ponto muito, muito interessante, né? O ser humano é o ser humano. O ser humano, sendo ser humano, né, como mamífero, ele sempre vai criar a lógica de andar em bando. Então, ele vai tentar encontrar características que aquele... Você tem a primeira célula, né, social, que é a família, e depois você vai criando bandos, grupos, né? E aí você tem um gestor que ele tem que ser capaz de tirar esse... Não é tirar, mas é baixar as barreiras para que você tenha uma fluidez de comunicação, né? E aí, a minha pergunta é... Como é que você vê e o que te chama a atenção na preparação desse gestor? Porque a gente está falando aqui, eu entendo que existam 3 grandes pilares, né, para a gente ter um desenvolvimento profissional. A gente tem o pilar experiência, que sem dúvida alguma é quem meteu a mão na massa a fazer que vai saber o que está fazendo. O grande ponto desse conhecimento tácito, para quem estão ouvindo a gente, enfim, é que o conhecimento tácito é quem saber fazer porque sei fazer. É quem não é replicável. Ele é único, intransferível, né? Ele é seu, que você aprendeu na tua experiência. Você macetou a realidade, né? Criou uma lógica, criou um macete, criou uma estrutura. Em cima desse macete, as organizações não conseguem replicar esse sucesso, né? E é uma geração de heróis. O brasileiro é cheio de heróis, a gente vai falar sobre isso, né, nas organizações. Inclusive a galera que cria problema para mesmo poder resolver, né? Você tem, de um outro lado, né, o conhecimento que vem nas graduações, pós-graduações, você tem as qualificações, você tem o conhecimento explícito. Eu tenho aqui uma grande ressalva para conhecimento explícito, porque normalmente o cara que está te ensinando ele não fez. Né? Então, assim, né, o cara que está ali te ensinando, se ele está falando para você sobre o Google, sobre o desenvolvimento da Tesla, e ele nunca trabalhou numa empresa, né? É lindo ele te apresentar um case, mas... A teoria ainda é diferente da prática. A teoria, eu brinco que quem chega para mim e fala sobre paternidade não tem filho, né? Eu acho maravilhoso, né? Acho touching. É pouco prático. E aí você tem uma qualificação que eu vejo hoje, o pessoal correndo muito atrás de qualificação, e às vezes correndo atrás de qualificação muito profunda, mas que acaba sem aplicação na prática, você acaba não tendo tração. E você tem as certificações profissionais, que aí, dependendo da área, seja TI, seja gestão de projeto, enfim, dependendo aí, seja o mercado financeiro, seja uma formação
para a base, né, para um soldador, enfim. As certificações elas garantem que você tem um padrão que está sendo seguido e que aquele padrão está sendo avaliado por uma terceira parte independente e que ela roda em qualquer lugar do mundo sendo uma certificação global. Quando eu olho, né, para o papel da empresa, olhando para o RH, olhando para o desenvolvimento dessa tem ali um papel que as organizações, eu vejo elas nesse movimento e quero ter um entendimento sobre isso, elas acabam sendo responsáveis elas mesmas pelo desenvolvimento das competências dos indivíduos, né? Porque para quem estão nos ouvindo, competência é você pegar, saber fazer e saber por que faço. É conhecimento tácito, mas conhecimento explícito colocado na prática, né? Então você vai fazer uma construção daquilo dali. Existem outras teorias que é o chá, você tem o conhecimento, a habilidade, tudo, enfim, né? E no fim do dia, o que eu vejo também é muito pessoal muito sem atitude, né? O pessoal tá bege. Eu queria depois também que você... Né? O pessoal tá meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não tem essa competência que você falou lá no começo, que é o que está se buscando, que é essa accountability, é pensar como dono. Uhum. Embora também seja um desafio pensar como dono se eu não for remunerado como dono. Né? Então, esse é um desafio aí da teoria da agência, do agenciamento. Trazendo colocando aqui mais salsa, né? Mais pimenta, né? Nesse nosso caldeirão, como é que você enxerga o papel, na verdade, dos RHs, o que eles buscam fazer, seja através do movimento de buscar uma profissional de ponta como você para poder fazer a contratação de maneira externa, ou seja também no desenvolvimento interno de triggers para desenvolvimento desse pessoal. Porque no final do dia, se eu esperar, né, que vá vir desenvolvido, seja de uma escola de negócio, ou seja, de uma faculdade, eu vou esperar a esmo. Como é que você vê esse papel das organizações, principalmente do RH, para poder tracionar essa estratégia no dia a dia? Acho que eu vou começar fazendo uma provocação. A carreira é do indivíduo. Adorei. Não é da empresa. Adorei. Então, se você espera que a organização desenvolva você, ela vai desenvolver para onde interessa ela, não necessariamente para onde interessa você. Então, se a carreira é sua, assume a rédea. Você que tem que saber o que você precisa fazer, né? E quando você pega muita gente bege, e tem muita gente bege, porque eu quero fazer isso, porque a empresa a empresa vai, em alguns momentos, ela vai investir nas competências que interessam à companhia, não você. Então, assim, eu sempre brinco, né? Brinco de uma forma, assim, existe a curva de crescimento da companhia, existe a curva de crescimento do indivíduo. Enquanto uma tiver paralelo, próximo, tá tudo lindo, mas tem uma hora que elas abrem a boca do jacaré, E aí é uma hora de você ou fazer uma transição de carreira, é uma hora de você escolher por você e não pela companhia, né? Então, isso é uma coisa que infelizmente, as universidades ainda não conversam muito sobre isso, né? Mas é importante. Assim, você é dono, o ownership tem que começar da sua carreira, né? Não só dos projetos que você desenvolve. Dito isso, vou abrir de novo mais um monte de frente, porque sou dessas, né? Como é que a empresa negocia ou, enfim, investe na carreira do indivíduo, né? Primeiro, vamos voltar de novo sempre a fotografia macro para a gente ir para micro, né? Tivemos 10 anos difíceis. Você acha que as organizações investiram quanto em treinamento? Seja específico ou seja generalista? Muito pouco, né? Então, o mercado voltou a aquecer. Eles querem alguém pronto. Até porque, dependendo da cadeira, você precisa de um profissional que vai demorar 5, 6 anos, 10 anos para se formar. Então, hoje a gente tem, de novo, o mercado está todo... O mercado sempre foi imperfeito. E aí, quando você tem, como o Brasil tem recorrentemente ups and downs, você vai criando buracos, né? E aí, quando você olha a estrutura organizacional de uma empresa, ela reflete esses buracos. Não tem como não refletir, né? Você não consegue acelerar, vou dar um exemplo, ainda mais quando você tem profissionais tecnicamente muito específicos. Exemplos, mercado de subsea, hoje, né? É um mercado que andou de lado um tempão, superaqueceu todo mundo junto, porque aqueceu o subsea, aqueceu o descomissionamento, que é o setor talvez mais próximo que você consegue buscar.
Quanto tempo você demora para formar um gerente de engenharia subsea? Então, você não acelera. Tem coisas que você não consegue acelerar. E aí é rouba-rouba. Entendeu? Isso é predatório para o mercado, né? A gente estuda uma série de políticas, mas a gente hoje não tem nenhuma política sobre capacitação e retenção dessa mão de obra. Então, a gente perdeu essa galera em 2015 para outros setores e a gente não vai conseguir reconquistá-los, né? E aí fica um buraco. Como é que a organização vai investir nisso? Por mais que ela invista, não dá tempo de formar, porque ela tem um projeto que começa agora, janeiro de 2025. Então, o problema é muito mais complexo do que... Se a gente tivesse perenidade, eu acho que seria mais simples a gente responder a sua pergunta, né? Porque com perenidade a gente faz planejamento, aí é lindo, né? O livro vai lá, a teoria, responde todas as perguntas. Quando a gente vai para um ambiente de crises periódicas, diremos assim, né? Sistemáticas e periódicas, quando a gente está no vale, a gente não tem grana. O RH não consegue justificar uma capacitação, uma certificação importante quando você não tem previsão de projeto para daqui a um ano, né? Então, mais uma vez, o indivíduo tem que saber o que é importante para ele, porque dependendo do que for, ele vai fazer esse investimento, né? Eu acho que a forma como a gente capacita também tem mudado, né? A galera 40 a mais viveu cursos de MBA, de mestrado, né? Processos longos de capacitação, que também é isso, dá tempo de você ir digerindo, dá tempo de você aprender, botar na prática, aprender mais um pouquinho, você vai tendo essa troca, né? Gestacionando, digamos assim, esse conhecimento. Hoje em dia, é muito raro você conseguir pegar um executivo de ponta e botar ele num qualquer projeto de 2 anos de capacitação. Então, a gente também está acelerando ou tentando acelerar. Então, você tem pílulas de conhecimento, né? Então, eu vou lá, passo 2 semanas aqui, eu vou lá, passo... Quanto que, de fato, isso gera conhecimento? Quanto que, de fato, eu consigo mudar o comportamento e a atitude de um profissional com essas pílulas de conhecimento, dependendo da senioridade, né? Então, de novo, a gente está muito imediatista, inclusive nisso, né? Eu acho que, de novo, o mundo está em transição, não sei qual vai ser o futuro. Talvez o futuro seja a gente se desconectar um pouquinho e conseguir ter, de fato, tempo para digerir um conhecimento, amadurecer esse conhecimento. Eu não vejo as organizações liderando isso no futuro. Eu acho que cada vez mais a responsabilidade da carreira está no indivíduo e não na organização. Agora, num momento de dor, você tem, claro, né, organizações que fazem um planejamento de carreira, né, enfim, toda uma esteira de capacitação, isso tudo. Só que no final também ela não sabe se o profissional vai ficar e vai sair. Então é uma briga para você justificar esse investimento muito grande nas organizações. Então eu acho que é um desafio para todos os lados, sim, para o profissional e para a organização. Vamos trazer para esse lado de autorresponsabilidade, né? Eu não sei em que momento do tempo, mais uma vez, é uma observação que eu venho fazendo de forma geral, atuando, enfim, em empresas e muito em sala de aula, vendo o que está acontecendo com gestores, né? Eu não sei em que momento as pessoas perderam a responsabilidade sobre suas próprias vidas, mas passou-se a haver pelo menos na minha percepção, uma delegação, né, da sua própria felicidade, né? Seja pela hiperconexão, isso que você trouxe, esse processo, né, de estar ligado 7/24, isso vai gerar, você já não está gerando burnout para tudo que é lado. Eu vejo profissionais, né, extremamente robustos, com uma capacidade analítica invejável, que não conseguem mais somar um mais um porque estão no nível de estresse que chegaram e que saíram do mercado e que não conseguem mais se reposicionar porque teve ali um breakdown, né, sob o ponto de vista emocional, que não conseguiu se restabelecer. Acho que é um inimigo silencioso, né, que a gente tem enfrentado nas organizações, que é a saúde mental, né, que é um ponto que a gente tem, né, tem se negligenciado, se joga-se para debaixo dos panos, né? Mas olhando tudo isso e voltando, o que a gente pode falar, o que você, né, como profissional que já está há mais de 20 anos fazendo isso,
né? Você tem uma formação curiosa. Eu queria que depois você contasse um pouco da tua formação, que é muito interessante. A pessoa já olha, deve ser psicóloga, né? E já trabalha com desenvolvimento, mas só trabalhou com isso na vida. É muito legal você trazer essa falsa impressão que às vezes a gente cria, né, de que uma pessoa, para ser competente num setor, ela tem que ter uma determinada formação, né? Isso descola completamente. O que você traz na prática, se você tivesse conversando com você há 20 anos atrás, o que você diria para você mesmo, o que deve ser observado? Quem que está aqui nos ouvindo fala o seguinte, tá bom, a empresa não dá a mínima para mim e eu entendi que a responsabilidade é minha. E é isso aí mesmo, tá? A parada é contigo. A empresa, ela vai te desenvolver. Organização, gente, é organização, extensão de ego do controlador. Então, o controlador ele só vai te desenvolver até onde seja interessante para ele. Se ele te desenvolver demais, você fica muito caro, daqui a pouco você pode ser visto como alguém que questiona as ordens e o status quo. Ou você vai fazer a pergunta que ele não quer responder. Exatamente, quem não está afim de ouvir, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado, porque nesse xadrez organizacional não é promovido mais competente, é promovido mais conveniente. Então, série de casos que eu vi no meu entorno, depois eu também quero que você entre nessa... É bom que aqui a gente vai abrindo o leque até, né? De pessoas que eram tecnicamente muito competentes, mas que não são promovidas porque elas não tornam o seu conhecimento ou aquilo que elas fazem conveniente à tomada de decisão. Então, as empresas não tomam a decisão nem única exclusivamente tecnicamente perfeita, nem única exclusivamente economicamente viável. Elas têm um equilíbrio no meio, uma balança política e política como arte e ciência de governar, que é onde o shareholder, que é o dono do dinheiro, está a fim de tomar de acordo com o grau de risco dele ou com a querência que ele tem. E sim, se o capital é dele, a tomada de decisão é dele. O que você pode olhar, né, pensando nesse movimento de 20 anos para cá, falando com você há 20 anos, né, atrás, como é que você vê que um profissional ele pode se posicionar? Hoje é o dia zero da minha carreira, vou para o mercado, e eu quero chegar no topo da organização. É esse topo, chegar no nível de diretoria. O que eu preciso fazer? Qual é o caminho que você indicaria se você pegasse uma folha em branco e pudesse dar essa oportunidade desse profissional que está nos ouvindo agora, olhando essa complexidade toda, já entrando em desespero, falando, meu Deus, o que faço agora? Por onde ele começa? Eu acho que eu vou pegar a sua pergunta e vou dar o meu exemplo, né? E aí vou contar um pouquinho da minha história. A minha formação, eu sou engenheira civil de produção, tenho mestrado em engenharia de produção. Trabalhei a vida inteira no mercado de óleo e gás, então eu comecei com inspeção de dutos, trabalhei com inspeção de dutos, depois eu fui ser gerente de base de uma operação em Macaé com 25, 26 anos, fui professora, né, universitária, engenharia e ADM, e eu com 26 anos eu tinha, enfim, uma equipe de mais ou menos 80 pessoas reportando para mim, no auge da minha maturidade corporativa, pode rir, que eu também concordo, em Macaé, num ambiente super acolhedor para uma mulher, né, aos 26 anos. E é isso, você bota a faixa do Rambo e vai para a guerra, né? A nossa geração botava a faixa do Rambo, né? Então eu botei a minha faixa do Rambo e eu fui para a guerra. Até porque a gente via Rambo. É isso, é verdade, a gente via Rambo. Bom, e aí esse é o início da minha vida corporativa, e logo depois, por conta de um amigo meu de faculdade, um grande amigo meu, eu virei headhunter. Então eu virei headhunter em 2006, 2007, por aí, e vivo desde então com recrutamento executivo, né? E aí é onde muita gente em algum momento acha que eu tenho alguma formação em psicologia, alguma formação em humanas, eu não tenho. Vou correr atrás disso, enfim, vou fazer, mas não tenho. Eu tenho muito mais o convívio, a experiência, enfim, o dia a dia com gente. Eu lido com gente o dia inteiro, né? E com pessoas em diferentes papéis. E a dica que eu daria para a Alessandra, né, Rambo, né, que começou lá atrás, que é um assunto que a gente infelizmente não fala. Bom, pelo menos na minha família eu não tive essa oportunidade. Nem na família, nem na universidade, nem quando você começa no mercado de trabalho, aprenda a ler os cenários. Dá um passinho atrás e começa a tentar entender, cara, se ele está pedindo isso, por que ele está pedindo isso? Qual a intenção dele em pedir isso? Cara, eu vou confrontar, então assim,
eu comecei muito nova a ter uns desafios totalmente descabidos à minha competência técnica e comportamental, né? Eu não foi quase um ataque suicida, deu certo, mas podia não ter dado, né? Então, quanto que a gente consegue olhar esse comportamental desde o momento zero? Né? Então, a gente entra muito no começo, não, porque eu preciso aprender Excel, eu preciso me capacitar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso estudar, eu preciso entender inteligência artificial, fazer... Calma. Talvez o que você precise nesse... conjuga isso com desenvolvimento de autoconhecimento, com desenvolvimento, enfim, de negociação, de comunicação, né? Exercício de feedback, de criar vínculo, de entender cenário. Eu acho que essa é a grande diferença que vai fazer você um bom gestor, um bom líder, e você vai ficar no operacional. Eu nem precisei fazer propaganda da IPMA para poder, né? Para quem está nos assistindo, aqui está sendo um bate-papo sem roteiro, né? Então isso é muito legal. Por que eu estou falando sobre isso, né? Um dos grandes pontos da gente ter trazido a IPMA Brasil, eu sou um dos fundadores, né? Ter estruturado, que a gente olha, né? Eu vou contar aqui rapidamente um pouco, né? Vou entrar na sua história, né? Eu trabalhei com consultoria muito cedo, né? Assim, eu brinco que eu sou o improvável, né? Eu comecei lá atrás como office boy, depois fui para assistência técnica de celular, depois fui auxiliar administrativo, caí de paraquedas numa consultoria. Com uma semana já tinha o primeiro cliente, era Rambo. Eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo ali. Você fala, bicho, vou resolver, né? Você traz para você e... A ignorância da juventude é uma bênção, né? benção. Síndrome de Dunning-Kruger, é uma maravilha. A gente acha que sabe tudo e vai tocando. E o que acontece, né? Tem um momento que você acredita que o mundo ele é hermeticamente perfeito e tem uma tal de CNTP, né? Tem ali condições normais, temperatura e pressão, que o técnico vai... E aí você descobre que o cenário que manda, né? As organizações, elas são jogos de interesse. Você faz o que dá do jeito que dá para fazer com o recurso que você tem, né? Só que no PowerPoint e no Excel, tudo se permite, né? E aí eu ainda botaria uma cereja aí. Você faz o que está a seu alcance, o que os seus recursos permitem e o que o interesse da liderança te libera para fazer. E muitas vezes esse interesse não é um baralho aberto, é uma carta velada. Então, quando eu falo de ler cenários, é entender assim, como é que eu chego na minha excelência, na minha maior produtividade, entendendo o cenário e tentando me posicionar bem nessa fotografia. Perfeito. E eu lembro, né, que assim, imagina que eu saí de TI, de implantação de RP, e aí um dia fui parar, você falou de Subsea, fui parar na USSub, né, para implementação de engenharia submarina de plataforma. Né? E aí eu olhei para aquilo e falei, creio em Deus Pai, lembra que eu sou administrador, não tenho nenhuma formação técnica, né, para isso. E aí, só que eu tinha uma certificação, né, que é a certificação PMP, né, que você conhece, né, o tal do PMBOK, Project Management Board of Knowledge. Meu amigo, você conhece esses processos aqui, você gerencia qualquer coisa. Veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. E aí o que a gente observou, né? E aí foi um grupo grande, né? Nasceu na área de energia, eu quero depois tracionar um pouco para esse lado da área de energia. A gente entendeu que existem 3 grandes pilares para aqueles que estão ouvindo aqui. Existe um referencial, que é o ICB, que é o Individual Competence Baseline da IPMA. Ele é gratuito, né? Ele está disponível, então é bacana para você poder olhar a quem estão começando, até aqueles que não estão começando, quem 40 a mais, que ainda está tentando entender esse jogo. E a gente trabalha com 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o seguinte, entender qual é o negócio. Entender o negócio, inclusive, significa também entender poder e interesses, né? Tem que entender o seguinte, quem é o shareholder, quem é o dono do dinheiro. Quem é o dono do dinheiro contratou para fazer o planejamento estratégico, é o Conselho de Administração. Se a gente está falando de setor de energia, essas empresas são grandes, normalmente capital aberto, ela precisa ter essa estrutura mínima de governança. E essa estrutura, esse Conselho de Administração, vai contratar alguém para dar direção e executar, ou seja, diretoria executiva, quem que vão fazer. Você, gestor, está lá no meio daquele oceano que não consegue ter a mínima ideia do que está acontecendo no Conselho de Administração e quem é o dono do dinheiro.
E é interessante, né, que a gente fala muito de estratégia, mas a função da diretoria não é montar a estratégia, é executar a estratégia que foi direcionada para ela. Então, muitas vezes, né, a gente cai na lógica de que, não, mas se fosse eu, não faria assim. Meu amigo, não é você, o dono do capital está lá em cima e não quer a sua opinião. Né? É just do it, né? Nike, né? Você vai executar aquilo daqui da melhor forma possível. Então, o primeiro pilar é entendimento desse negócio. Segundo, entender pessoas. Tem um bicho que é... O Drucker já falava sobre isso, né? Há 100 anos atrás. Que é a tal da cultura organizacional. Cultura organizacional é um negócio complicado, né? Você tem a missão, visão e valores, né? Se aqui um daqui fosse o que de fato a organização faz, estava bonito pra caramba, né? E cada área tem o seu silo, tem exatamente como você falou, esses pontos, né? Alguns são declarados, outros são velados, né? E eu descobri o seguinte, né? Caçador que grita volta para casa sem caça, né? Então você não pode falar muito, você tem que observar, né? Se você está querendo ali entrar para você poder ganhar uma posição ou se posicionar, você precisa entender. E aí você vai criar uma ponte. E aí o que aconteceu comigo é que eu comecei na ponte. A ponte é a parte técnica, são as práticas de gestão, são as práticas técnicas que você tem na sua área. Só que elas só são uma ponte entre as pessoas e o negócio. Elas não são o fim por si, mas elas são apenas uma conexão. Tanto que tem grandes organizações, que eu tenho conhecimento, que elas têm os softwares mais rebuscados, ERPs, mas gerenciam no Excel no final do dia. Né? E dentro dessa miscelânea, né, então estou aproveitando aqui para trazer para aqueles que de alguma forma não entendem ou precisam de ajuda para compreender o que são essas competências que a Alessandra acabou de falar para a gente, dá uma olhada no ICB da IPMA, está lá disponível gratuito para download, ipmabrasil.org. E, Alessandra, eu quero trazer um aprofundamento. Como é que você vê hoje o gap de competência, né? Levando em consideração esses 3 grandes pilares, né? Na área de energia? Como é que você vê isso? Porque assim, esse é o grande motor da economia brasileira, né? Sempre foi. Não sei, não posso dizer se sempre será, porque o futuro, né, não me pertence, eu não tenho essa capacidade preditiva e não sou detentor de conhecimento de economia o suficiente para falar sobre isso. E eu acredito que qualquer um que diga que tenha, né, está mentindo, porque a economia ela é imprevisível, é futurologia, né, bicho? Não dá para falar sobre isso. Mas como é que você vê o cenário atual de desenvolvimento do setor e as competências que são necessárias para o desenvolvimento? Existe um alinhamento entre isso ou a gente tem aí um desnivelamento de necessidades versus aquilo que você tem disponível? Como é que você vê esse cenário? Lá vou eu abrir de novo. Vamos falar um pouco de setor, porque, de novo, né, o indivíduo ele está inserido, né, no setor. Então, acho que não dá para falar de uma coisa sem contextualizar a outra. Né? O setor de energia, bom, é commodity, como todo commodity, é cíclico, né? Então, aí a gente volta lá para nossa senoidezinha de vida. Olhando uma fotografia e não um filme, né? Então, o nosso filme tem ups and downs, e aí a gente vai olhar a fotografia hoje, né? Hoje, dezembro, dia 18, né? Porque amanhã pode mudar. Pode ser outra coisa. Pode ser outra. Então, se a gente pega energia de forma geral, eu brinco que no mercado offshore, a gente tem muitas correntes, e as correntes não necessariamente estão alinhadas. Normalmente, tem uma corrente de água fria, né, que vai para lá, uma de água quente que passa embaixo. Né? Eu vejo o mercado mais ou menos assim. Muito desigual. Né? Então, eu vou tentar separar. Né? Então, quando a gente vai... Aí vou olhar primeiro óleo e gás, depois a gente olha renováveis. A gente olha óleo e gás, a gente olha as majors, né, as grandes operadoras, né, exceto Petrobras, as internacionais, as IOCs, não vejo grandes movimentos, exceto Equinor, né, de investimento no Brasil. Vejo a galera muito mais num compasso de espera, até porque a gente não teve grandes licitações, praticamente que não tivemos. Né? Teve uma pequenininha onde também não teve muito interesse, né, o que foi ofertado não foi muito interessante para eles. Então, esses são os grandes propulsores, junto com Petrobras, da cadeia, né, de fornecimento do setor. A gente aqui está um pouquinho devagar. Quando a gente vai para as independentes, que são as menores, na grande maioria é o quem comprou, né, os campos maduros no passado da Petrobras, está um mercado agitado, muito mais de consolidação. Né? Quando eu falo agitado de negócio, quando eu falo de cadeira,
É um mercado que tende, quando a gente olha a curva, a diminuir o número de cadeiras, porque é um mercado de consolidação. Você vai ter uma outra nova, mas, na verdade, aqui a brincadeira é fagocitose. Quem compra quem para ganhar. Um ambiente totalmente diferente. Aqui eu estou num transatlântico, atravessando o mar, o oceano. Aqui eu estou num barco bem menor, que sacode muito mais. Mas, ainda assim, eu sou dono do campo e da bola. Eu jogo bola, tem futebol quando eu acho interessante, né? Já são ambientes completamente diferentes. Culturas organizacionais completamente diferentes, né? Estilo de liderança e de gestão completamente diferentes. Aí a gente vai para a primeira cadeia de fornecimento dessa galera, né? Que joga bola quando eles chamam para jogar bola, né? Eu não tenho aqui produção. Eu tenho prestação de serviço ou venda de equipamento, produto. Essa galera tá bucada, tô falando do Brasil, né? Tá bucada, 26 até 2027. Então, a gente tem um backlog que garante a gente mais 2 anos. Aí vamos fazer link com todas as nossas falas anteriores, né? Como é que eu justifico o investimento em treinamento se eu só tenho garantia e perspectiva de projeto até 2026, 2027? Difícil capacitar um profissional que custa caro capacitar se eu não tenho muita visão de futuro. E aí, voltando aqui para as operadoras, né? Se a gente olha reserva comprovada, produção de petróleo para os próximos anos, a gente está falando de mais de 10 anos. Se a gente não voltar a perfurar como a gente perfurava no passado, a gente começa a ter um cenário futuro de muita incerteza. E aí isso também tira dinheiro da nossa fotografia, né? Então, aqui eu tenho um ambiente de incerteza, aqui eu tenho um ambiente de certeza. Então, quando você vai para multinacional, legal, então, em vez de eu prestar serviço no Brasil, eu vou prestar na Guiana. O xadrez, eu pego o OR, né, da nossa época, eu falo, beleza, vou concentrar o Exército Azul na Guiana e vou tirar um pouco do meu exército no Brasil. Que é um pouco doido, sei lá se doido é um bom termo, mas é um pouco esquizofrênico, a gente querer fazer do Brasil um fornecedor, né, de equipamento e serviço global, quando a gente não consegue ter previsibilidade, né, quando a gente não consegue ter uma estabilidade de políticas, de contratação, de futuro do setor, né? Então, quando a gente vê um ambiente futuro muito inseguro, como é que eu vou fazer um grande investimento no Brasil para eu ser um fornecedor global de um determinado tema? É um pouco ousado, né, na minha percepção como um investidor, né? Então, a gente vive momentos muito diferentes. Então, a gente tem uma galera falando, cara, a gente tem que ser fornecedor global para justificar ou fazer um investimento no Brasil, mas eu tenho uma perspectiva de 10 anos que não é muito clara, eu tenho uma estabilidade sobre contratos que já estavam assinados e sobre contratos que eu vou assinar para o futuro. Num ambiente desse, você não tem investimento. Então, quando você pergunta quais são as competências que eu preciso para esse gestor, se eu tenho um ambiente de muita incerteza, o que eu preciso é adaptabilidade, orientação a resultado, né? Eu preciso de um pragmatismo, diremos assim, muito grande, porque o cenário muda muito, né? O cenário de commodity muda e a gente tem um cenário hoje político que também muda. E eu ainda tenho um cenário político dentro das organizações. Ou seja, né, vamos pensar na cebola. O nosso gestor, se ele não tiver uma capacidade de adaptação e uma leitura muito boa, né, de cenário corporativo, cenário Brasil e cenário mundo, é muito difícil você se posicionar, né? Então, ele precisa ter uma dessas competências, né? São várias. Acho que tem as default para, né, para qualquer cadeira de diretoria ou para qualquer cadeira de presidência, mas eu acho que o gestor brasileiro, ele tem que ter uma capacidade de adaptação e de leitura de cenário muito forte. Alessandra, diga-me tudo, não me esconda nada. Conta sobre o mercado de energia no Brasil e a dicotomia. Vamos continuar nessa toada. Traz para a gente toda a tua experiência, o que você está vendo nas organizações, o que você está vendo do lado tanto dos profissionais quanto das organizações e o que o mercado está demandando.
Essa pergunta daria 5 podcasts, né? Mas vamos tentar resumir aqui rapidinho. O mercado sempre demanda de gente boa. O que traduz o que ser um profissional bom é que acho que muda ao longo do tempo, né? Mas algumas competências são perenes, né? Então, voltando um pouco, né, do que a gente falou, a questão de ownership, de resiliência, de comprometimento, de olhar de dono, de olhar resultado, né, eficiência, ir com o problema até o fim, né? Muita gente que abandona o problema no meio do caminho, então essa coisa de pegar o problema e falar, beleza, deixa comigo, eu vou resolver, né? Eu acho que o mercado sempre demanda, isso é premissa, né? Eu acho que é premissa, então isso é mandatório. Vamos às competências desejáveis, né? E aí eu acho que a gente vive de novo, né? Enfim, o desejado e o possível, né? Mas uma liderança muito mais participativa, colaborativa, né? Do que a gente viveu muito tempo lideranças de comando e controle, né? Lideranças do tipo onde gerir gente não era nenhuma competência desejável, né? Eu me formei na época que assim, você abre a porta, você tem uma fila de profissionais esperando você, né? Ou seja, então se eu pego e eu maltrato, né? Enfim, não motivo, não estimulo, não tem problema. Mando ele embora, eu vou abrir a porta, tem um outro profissional doido para trabalhar comigo. Esse cenário mudou. É o top iguala down, né? Eu mando, você obedece e se vira, né? Esse cenário mudou, acho que no mundo e no mercado de energia muito mais. Principalmente se a gente fala de hidrocarboneto. Porque se a gente fala de energias renováveis, você tem uma geração interessada nisso. Quando a gente fala em hidrocarboneto, a gente é um setor muito estigmatizado, né? Se você falar com a galera hoje que está na universidade, provavelmente trabalhar em óleo, né, em produção de óleo, não está nem no top 10 da intenção deles. E eu faço muita palestra, né, para engenharia, graduação. E eu sempre brinco, sem querer desmerecer setores, né, mas sem energia a gente não vive. Mas a gente vive sem o Uber. A gente vai passar uma dificuldadezinha, mas a gente vive. Né? E é uma geração que quer muito mais trabalhar nesse tipo de companhia, e acho que muito pela cultura, muito pela liderança, muito pela forma como eles se vendem, né? A gente como setor, e eu já tive outras falas sobre isso, a gente se vende muito mal, né? A gente sentou em berço esplêndido durante muitos anos e eu acho que a gente não soube se adaptar, né? Então, acho que a gente já vive, não vai viver, a gente já vive uma escassez de talento na entrada do setor, né? Então, e de novo, né? Se você contrata alguém que não é ao estado da arte, tecnicamente, o Uber sai do ar. A plataforma, você tem questões seríssimas, né? De meio ambiente, de continuidade, ou seja, o impacto de um profissional não tão qualificado numa ou na outra organização para o ambiente onde a gente vive é muito diferente. Então, a gente não pode se dar o luxo de contratar uma pessoa mais ou menos, né? A gente só pode contratar os melhores, né? E a gente tem essa questão hoje de que a gente não fez não vou nem dizer um rebranding, a gente não fez um branding sobre o setor, né? E o que eu brinco muito lá, né, quando eu vou falar para engenharia, 60% do PIB carioca, do estado e do município é de energia. Então, se você gosta do Rio de Janeiro, talvez esse seja um setor que precise de você, né? Dependendo do setor, é quase que mandatório você ir para São Paulo, né? Então, a gente também tem que começar a valorizar o que o Rio de Janeiro tem de bom para oferecer, né? Quando eu vou olhar a carreira lá no comecinho, né, sair um pouco dessas marcas que são as marcas de prateleira, né, que são as marcas que a gente vê, e o que o Rio de Janeiro me oferece? São empresas lindas, empresas internacionais de grande porte, que investem em carreira, né, que investem em desenvolvimento nesse início de carreira, sair um pouco desse
dessa vala comum, diríamos assim, né? Que tem aqueles grandes programas de trainee onde todo mundo quer participar, né? Acho que é um pouco nessa linha. Dentro desse movimento, né, que você fala sobre a energia, sobre o entendimento, sobre esse caminho de desenvolvimento de competências, as competências básicas, né? Como é que você enxerga esse novo posicionamento, né? A gente enxerga uma história de qualidade de vida entrando no meio da história, né? A gente já falou aqui atrás que você colocava, né, a faixa do Rambo, partia para dentro, vai e faz. Só que isso tem um custo, né? Isso tem um custo tem um custo pessoal, familiar, de amigos, a gente perde qualidade de vida, às vezes a gente perde saúde, a gente perde os dois, né? Como é que você vê o equilíbrio dessas competências e se você entende como sendo competência a capacidade do líder, inclusive, de descomprimir a equipe? Porque hoje é um antagonismo, né, muito difícil da gente conseguir aqui endereçar, porque ao mesmo tempo que eu estou numa conexão 7x24, eu tenho um movimento, na Europa isso é muito forte, que é o movimento Slow Europe, né, para poder desacelerar o movimento. Você pega alguns, né, você pega o francês, você pega alguns povos aqui, o cara trabalha 7 horas e beleza, caiu a canetinha e acabou. No Brasil a gente brinca, né, tem sempre uma piada cretina, né, falando que o cara está desmotivado, né, porque a caneta caiu. Até que ponto você enxerga que isso é uma competência? Como é que você enxerga essa nova liderança com essa dificuldade desse cenário que a gente tem hoje? Bom, lá vamos nós abrir de novo. É muito complexo. Essa nossa hiperconectividade, e a gente trabalha com empresas multinacionais, e aí eu vou dizer de alguns casos que eu escuto, né, lá no escritório. Alessandra, eu tenho uma posição global. Então, eu tenho fuso horário da Ásia, eu tenho fuso horário da Europa, eu tenho fuso horário na América Latina. Ele falou assim, eu trabalho literalmente 24/7. Então, eu tenho reunião, às vezes, 2 horas da manhã. Aí eu termino a reunião, eu tenho que dormir um pouquinho, porque depois eu volto a ter reunião 3 horas da tarde, um exemplo, né? Como é que a gente fazia quando tinha carta, né? Hoje em dia você tem o Teams, você tem o WhatsApp, você tem... também isso entrega a idade, mas vamos lá. Lembra daquele anúncio do Tigres, Conexões Tigre? Que você tinha um miquinho aqui, aí quando você falava, vou comprar o outro, o miquinho saía daqui, o miquinho ia para lá. O WhatsApp é a releitura desse anúncio. Né? Você tem um problemão, você analisa numa superficialidade, ou às vezes você nem analisa, você só pega o que te mandaram e encaminha, sem ler, sem digerir, sem tratar aquela informação, mas o problema não é mais meu, o problema agora é seu. Eu te avisei. Indifere se isso foi domingo, 6 horas da manhã. Né? Então a gente tem essa... E ninguém trata o problema, né? As pessoas vão delegando sem tratar. Delegando ou delargando? Um delargando, vai, assim. E aonde a bomba estoura? No gestor. Porque quem é o último responsável, diríamos assim, é o gestor. Então você tem uma galera que vai passando, ai meu Deus, e essa galera, como não tem maturidade emocional para gerir isso, eles ficam todos apavorados, não resolvem nada, mas é tiroteio, né? Todo mundo desesperado, ninguém senta e fala assim, gente, vamos ler aqui com calma, o que quer dizer isso? Vamos devolver? Sim, isso aqui tá claro? O que ele quis dizer com isso? Vamos dar. Às vezes é uma ligação, as pessoas não se falam mais, elas só se escrevem, e aí a gente tem um problema de comunicação estrutural. Então, a gente tem uma capacidade analítica baixa, a gente tem uma dificuldade de comunicação, falando de competências. Cara, a gente não tem maturidade para sentar e resolver, a temperatura subiu numa geração que não tem maturidade, nem tem idade mesmo, para gerir essa pressão, panela de pressão, temperatura sobe, explode. E no final do dia, quem vai sentar para resolver é o gestor. Então, esse gestor, ele está muito estafado. Ele está muito estafado. Porque todo mundo quer resolver... Se não for um problema que você resolve imediatamente, esse problema vira uma bola de neve. A pique pega, né? Comigo não tá, né? Só que a bola termina, né, com o gestor. Então, ele se sente assim, tudo que chega para ele tem que ter paciência. Lembra que ele está hiperconectado. Ele tem que parar para... Que horas que ele vai fazer isso? De noite.
na hora que ele tinha que estar com a família dele, ou ele vai fazer isso no final de semana. Então, eu vejo hoje uma sobrecarga na gestão por conta disso. É muito difícil você equilibrar isso, porque se a gente vivesse num país de pleno emprego, tudo bem, ele conseguiria dizer um não e tudo bem. Só que ele tem entregáveis. E ele tem que entregar, porque se ele não entregar, ele vai ser mal avaliado e isso vai ter alguma consequência. Então, a gente vive hoje uma dificuldade muito grande de gestão. Você tem que ter uma liderança muito presente e muito inspiradora e mentoria mesmo, né? Mentora, assim, de desenvolver essa galera falando, calma, respira, vamos lá, vamos olhar o que tem na nossa mão, o que a gente consegue resolver. Por que você não voltou? Volta lá e liga. É uma resistência para pegar o telefone e ligar para as pessoas para tirar uma dúvida simples, que às vezes você resolve numa ligação, né? Então, eu acho que existe um desafio muito grande nessa geração. E aí, abrindo mais uma aba na nossa conversa, essa gestão, quase na sua maioria, está 40+, né? Que é aquela a geração do Rambo, vamos lá, missão dada é missão cumprida, a gente vai resolver, ambiciosa, né? Patrimonialista. E aí a gente tem no meio do caminho eu brinco que é o editor da vida, né? Que botou o Covid, cortou e falou assim, agora a gente vai suspender tudo que a gente viveu até agora, a gente vai ver todo mundo em casa, né? Obrigado a conviver com a sua família, obrigado a conviver com as escolhas que você fez e não fez até aqui. E, né, vamos zerar aqui a pedra e vamos ver o que eu quero ser quando crescer. Né? Tudo que eu fiz até aqui faz sentido daqui para frente? Né? Então, esse gestor que está exausto começou a reavaliar o que ele quer ser quando crescer. E aí ele busca esse equilíbrio, essa tentativa de equilíbrio entre uma vida pessoal, um equilíbrio entre família e um equilíbrio da vida profissional. E aí, Rafael, existem casos legais e casos não tão legais. Alguns executivos passam lá no escritório dizendo que eles precisaram pedir demissão porque eles tiveram problema com família. Doença de filho. Essa ausência tem um custo em algum momento. Às vezes no próprio executivo, às vezes na família do executivo. Então, alguns conseguem identificar isso com um pouquinho de antecedência e gerenciar isso melhor, e alguns passam reto, né? Que, de novo, comparando com a geração anterior a essa, a gente tinha, e aí sem julgamento se está certo ou está errado, você tinha um executivo, na sua grande maioria homem, né, que saía para trabalhar, mas você tinha a mulher que segurava as pontas em casa. Quando os dois saem, quem segura as pontas? Né? Então, a gente tem uma questão de família mesmo, né? Para olhar também, né? A questão de vida pessoal, ela transcende isso. A gente fez escolhas sem julgamento se está certo ou está errado, mas ficaram buraquinhos. Como é que a gente compõe isso? Né? A gente está aprendendo. A nossa geração também é essa geração de transição, né? Onde você tem os dois provedores de família e como é que a gente organiza isso dentro de casa, né? As crianças sentem, né? Isso tem um peso, um custo familiar. Então, mais uma vez, né? Gente, não é uma ciência exata, embora seja engenheira falando sobre isso, adoraria que fosse, mas é caso a caso, né? É muito como é que eu tenho capacidade de gerir e digerir isso, né? Mas eu vejo a gente tentando, cada vez mais a gente tentando, e eu acho que o Covid foi um período muito forte dessa reflexão. Pós-Covid, né, término de lockdown, eu tive vários executivos lá no escritório falando, Alessandra, eu acho que eu quero uma transição de carreira. Eu não quero mais viver essa vida louca de 24/7, de correr. Tem um livro maravilhoso, você já deve ter lido, né? Sociedade do Cansaço. Não. Vale a pena, super fininho, né? A nossa geração é uma geração meritocrática, então a gente nunca vai alcançar o nosso objetivo, né? Chegamos, tem mais. Isso gera exaustão. Num ambiente onde você vê a galera para baixo com valores de vida diferentes do seu, mais um peso em cima desse gestor. Então, a gente tem hoje uns gestores exaustos. E aí, no momento, olhando transição de carreira, olhando mudança de estilo. E não é só uma mudança de estilo de liderança, é uma mudança de estilo de vida.
Vamos pegar essa mudança, né? Olhando para essa mudança, supondo que ele queira mudar de empresa ou ele queira de fato fazer uma transição, virar empreendedor, né? Uma coisa é você ser executivo, outra coisa é você empreender, né? São coisas bem distintas entre si. E eu já vi uma tentativa, né? Eu vejo tentativas de colegas que eram executivos que tentam virar empreendedor e acaba, né, dando ali com burro na água, né? Por quê? Porque a resiliência para o jogo de xadrez organizacional é uma, só que o custo do capital e o custo do erro está no acionista, não está em você. A partir do momento que você achata, você tem lá o shareholder, você passa a ser o shareholder, você passa a ser o conselho de administração e você mesmo executa aquilo que você mesmo montou, você passa a ter uma solidão do empreendedor muito grande, né? Dentro desse burnout, quase burnout que a gente vê, você fez uma observação muito interessante sobre a pandemia. A justiça no mundo, né, ela criou, de forma geral, uma forma para poder punir quem vai contra as leis, que é você prender a pessoa, né? Eu brinco que eu não tenho nenhum animal de estimação, que hoje eu não tenho capacidade de dar atenção, a não ser para nada, para minha mulher, para meus filhos, e mesmo assim com muitas restrições do dia a dia. E aí quando você, né, prende alguém, né, você tira essa pessoa, é o estado mais danoso psicológico que a pessoa pode ter, que ela perde o direito de ir e vir, ela perde o direito de transitar, né? Pegando tudo isso, né, colocando aqui na nossa discussão, trazendo uma reflexão sobre isso, como é que você enxerga, né, o desenvolvimento desses profissionais que eu vejo, e eu queria que você observasse isso, que pode ser o que eu vejo, pode ser que não tenha nada a ver com a realidade. Eu vejo ainda uma resistência muito grande desses profissionais em procurar terapia e conversar com o psicólogo, porque fala que psicólogo é papo de maluco. Inclusive, o nosso próximo podcast será sobre isso, com o psicólogo, para falar sobre o impacto disso no meio empresarial. E eu vejo também uma resistência com relação a mentorias externas, né? Até porque a gente tem figuras hoje na internet que são quase que caricatas, que acabam, de alguma maneira, colocando isso de maneira jocosa, que acaba virando uma piada interna, né? Como é que você vê esse equilíbrio, essa migração, um passo inicial? Se terapia, mentoria, outros passos que você enxerga, o que você acha que esse profissional ele pode começar a olhar antes de ele tomar a decisão de largar tudo? Porque uma coisa é você estar cansado e descansar. Outra coisa é você querer fazer a transição. Como é que você enxerga isso nesses profissionais que chegam até você? Só essa pergunta também daria outro podcast. Vamos lá. Eu brinco que engenharia e terapia tinha que vir junto com a certidão de nascimento. Porque a sociedade seria muito melhor. Não que eu seja, né? Não estou sendo imparcial na minha fala. Mas terapia é vida, né? E falando de uma engenheira, né, virginiana neurótica, a geração 40 mais tem um pouco de dificuldade, porque é isso, a gente não... Essa geração faz terapia, não, talvez não, sei lá, talvez precise um pouquinho mais de musculatura, né? Porque eu acho que eles aprofundam um tema que talvez ainda seja, sei lá, eles são, percebo eles um pouquinho mais frágeis para entrar em... É muita variável para gerenciar na idade, né? Mas, assim, acho que todo mundo, sei lá, 30 a mais deveria fazer terapia. E aí, voltando, né, a conversa que a gente também teve aqui, sobre autoconhecimento, né? Para você ter uma carreira, para você poder fazer boas escolhas sobre a sua carreira, você precisa se conhecer. Qual o melhor exercício para você se conhecer? Terapia, depois casamento, né? Mas terapia primeiro. Né? Então, assim, o que me dói? Por que me dói? Né? Por que quando eu tenho um gestor ou um par ou um subordinado e ele me catuca, aquilo ali me dói tanto? Eu estou falando sobre mim, eu não estou falando sobre o outro. Né? Então, quando a gente fala para eu me desenvolver, eu preciso me conhecer. Então, terapia, para mim, é premissa para qualquer olhar. Né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, mas é isso, assim, você precisa se conhecer. Então, para mim, isso é importantíssimo. E a mesma dificuldade que a gente tem, a mesma, talvez não,
mas muito próxima, que a gente tem para terapia, a gente tem para mentoria. Porque eu não preciso de ajuda. Eu sou uma geração que eu não preciso de ajuda. Me fala, eu vou fazer, eu vou entregar. Sou Rambo. Indifere quantos corpos eu vou deixar pelo caminho. Inclusive, né? O seu. Inclusive o meu. Então, eu acho que a resistência, ela é um pouco geracional, né? Então, eu tenho uma resistência de olhar e entender a minha dor e botar o dedo na ferida, né? Porque eu não quero mais sentir dor. E a mentoria é um pouco disso, né? Eu vou ter que entender que eu tenho dificuldade com certas competências que eu preciso desenvolver. Então, eu preciso de ajuda para ler o cenário, isso é claro, né? Porque isso ajuda muito, mas para me perceber dentro do cenário. Então, infelizmente, acho que vem melhorando com o passar do tempo, mas a gente ainda tem muita gente resistente à mentoria. Porque é engraçado de novo, né? Ser headhunter é bom porque você lida com tudo quanto é jeito, tipo e cor de profissional, né? Então, tem muita gente que entende mentoria quando eu estou num problema, num momento de crise. E o que é crise para um brasileiro, né, tradicional, digamos assim? Eu vou ser demitido, ou eu fui demitido. Né? A mentoria não é só para isso. A mentoria é para a vida. Como é que eu me posiciono numa reunião de diretoria? Qual a melhor forma? Né? Se eu quero fazer um movimento, se eu quero fazer uma transição de carreira, como é que eu construo isso? Né? Se eu tenho um planejamento estratégico da organização, por que eu não tenho um planejamento estratégico da minha carreira? Né? Como é que eu me programo? Como é que eu me preparo? Com quem eu divido as minhas dores e as minhas inseguranças? Então, a gente vem de uma cultura que a gente não fala sobre carreira. Né? Salário impossível, a não ser com headhunter, que é em qualquer mesa de bar, estou ganhando mal, né? E a gente não tem essa cultura. Então, só que quando você é um profissional de carreira, né, como eu sou, as pessoas compartilham. E aí você vê uma solidão nesse ambiente enorme, né? Dúvidas sobre... Alessandra, eu quero fazer uma transição de carreira. Por quê? Porque eu estou estafado. Na verdade, eu adoro o que eu faço, eu não gosto do meu chefe. Né? Eu não gosto da cultura da minha companhia. Pô, mas não dá pra... Já teve uma conversa com ele? Já sentou? Já entendeu? Não, eu quero fugir. Eu não quero encarar o problema. Terapia, querido. Né? Isso não é uma mentoria. Parte disso está na terapia. Então, eu acho que a gente, graças a Deus, a gente vem dando espaço para isso. Né? O mercado vem dando mais espaço para isso. Normalmente, quando a temperatura já está um pouquinho mais alta, né? Não quando com uma antecedência, digamos assim, necessária, mas acho que isso já vem acontecendo. E é muito importante, né? Assim, dividir essas decisões que são importantes, digerir também, né? É muito grande. E falando sobre o executivo que estafua, que quer empreender, eu tenho uma percepção talvez divertida, né? Existe o estereótipo romântico do que é o empreendedor, né? É o cara bem-sucedido que ganhou muito dinheiro e trabalha pouco, né? Não gostaria de decepcionar a grande maioria de vocês, mas a vida do empreendedor não é essa. Não, e se for, você me bota nessa vaga aí, agora me chama para esse processo. A Uphill tem 12 anos, enfim, né? Não sei se é bem por aí. Então, eu brinco que assim, a diferença é que no dia 5 você recebe, no dia 5 eu pago. Se eu tiver caixa ou se eu não tiver caixa. Né? Então, tem uma coisa muito romanceada sobre o papel do empreendedor, né? No Brasil. Né? É sempre o bem-sucedido. Não é o cara que quebrou 3 vezes, não é o cara que, né, teve que penhorar o carro, não é... Né? Isso aí ninguém lembra, as pessoas só lembram dos bem-sucedidos. E você tem que ter muito apetite ao risco, porque é isso. A única certeza que você tem é que você tem trabalho. Né? Você não tem nenhuma outra certeza. Você não tem certeza de caixa, né? No começo, né? No começo. Então, quer empreender? Legal. Se planeja, se organiza, se prepara. Assim, não é o que a gente lê no romance da Exame. Entendeu? Para a gente poder começar uma discussão
sem alongar muito, né? Como é que você enxerga essa romantização, esses quadros comparativos que a gente tem eu chamo isso de epidemia, né? Que são os reels nas redes sociais, né? Com figuras que já atingiram seus milhões ou bilhões. Alguns deles nunca fizeram absolutamente nada na vida, a não ser vender curso para ensinar como é que faz sem ter feito, né? E isso gera uma ansiedade. Eu vejo pessoas muito ansiosas, e aí eu incluo, né, a nossa geração, 40 a mais, e a geração anterior, então, é surto psicodélico quase. Como é que você avalia esse impacto e qual é o conselho que você daria para quem está nos ouvindo agora para parar, respirar, né? Tal da inteligência emocional, né? Colocar ela para poder funcionar e poder dar o próximo passo para pensar se quero eu empreender ou só quero eu trocar de empresa. O que você falaria? Eu acho que uma dica, acho que não só para quem está nesse momento, mas uma dica, assim, não deu certo esse negócio de mídia social, né? Vamos desligar? Assim, sei lá, 2 meses, 2 anos, vamos ter uma vida real, né? A vida como ela é, né? Porque eu acho que a gente não está sabendo lidar, né? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de saúde emocional, né? Não faz bem pra gente. Como sociedade, a gente não sabe lidar com isso. Então, para mim, o conselho é desliga um pouco. Vive a vida como ela é, né? Assim, não é tão fácil quanto vendem, nem todo mundo é tão bonito quando pinta lá. A que custo, né? Você está disposto a pagar o custo, né, daquilo ali, para aquilo ali acontecer? Então, eu acho que é tudo muito fantasioso, né? E a vida não é assim. A gente nasceu no mundo analógico, então eu acho que a gente consegue ter um pouquinho mais desse discernimento. Essa geração que já nasceu no digital, que às vezes não sabe entender o que é real, o que não é real, né? Porque para eles tudo é real, porque é a realidade deles, né? A gente que tem essa necessidade de separar, eles já não têm mais essa necessidade de separar, né? Que para mim é muito doido, mas para eles não, para eles doido sou eu, né? Então, eu acho que o conselho que eu dou é se compare menos, sabe? Assim, cada um tem a sua história, cada um tem a sua necessidade. Eu talvez não precise ser exatamente como o outro cara ou a outra pessoa foi. Talvez a minha necessidade seja muito menor ou completamente diferente, né? Então, quando a gente vive num ambiente onde a gente se compara o tempo todo, onde a gente quer estar num lugar que nem eu... Aí volta para a terapia, né? Assim, eu preciso me conhecer. O que me motiva? Né? O que me faz vibrar? Às vezes eu estou vibrando porque eu quero ser igual ao fulaninho e eu não tenho nada do fulaninho. Eu vou chegar lá, se eu conseguir, ainda vou chegar frustrado, porque, na verdade, isso não é a minha motivação. Então, tem um videozinho super bonitinho, tenebroso, mas assim, elucidativo, que é todo mundo olhando para o telefone, todo mundo para baixo, mas ninguém olha para o lado, né? Olha para o lado com empatia, de entender se a pessoa está bem, se a pessoa não está bem. Talvez a sua motivação esteja aí, né? Em fazer parte e não em ser o número 1 da turma, né? Então, eu acho que a gente precisa se perceber mais, se conhecer mais. E aí a gente volta para a terapia, a gente volta para a mentoria. Eu acho que não existe... eu não acredito em herói desse jeito, eu não acredito em solução simples, eu não acredito em milagre do tipo, não, eu tive uma ideia brilhante, pá, isso aconteceu, mas aprofunda. Vamos olhar o passado? Tem uma água esgoto aí que rolou que ninguém falou, né? Eu acho que a gente tem que, de novo, aprofundar mais. Não dá pra gente querer ser alguém que a gente não é e que a gente não tem a mesma história, a gente não está disposto a fazer a mesma dedicação. E talvez aquilo ali não me motive, né? Assim, eu acho que, de verdade, a gente não está pronto para o volume de mídias sociais e de soluções rápidas que as mídias sociais vendem. Eu acho que isso é ilusório. E danoso, né?
Super danoso. Para a gente poder encaminhar para o nosso fim desse papo muito bacana, muito gostoso, eu quero te agradecer demais. Acho que as pessoas que estão em casa estão tendo uma oportunidade ímpar. Assim, eu confesso que eu escutei a Alessandra pela primeira vez, eu fiquei encantado. Eu falei, bicho, que visão pragmática, direto ao ponto, né? De uma realidade que muitas vezes a gente quer evitar, né? Brasil, por definição, né, é o único caso na história de país que tem a dimensão que tem continental. Nós somos maiores do que a Europa, contando Rússia até os Montes Urais, né? Que não teve guerra. Isso tem um custo para a gente hoje social de você evitar o conflito, você evitar as conversas difíceis, você, de alguma maneira, tem sempre um jeitinho para poder trabalhar, principalmente nós cariocas, na terra do jeitinho, né? E aí entendendo, né, que o Rio de Janeiro é uma jabuticaba, né? Nós fomos o único país do mundo que foi capital, né, do Império, né, sendo colônia, né? O Rio de Janeiro recebeu, né, tem todo um histórico, né, para a gente chegar onde a gente está, né? Eu costumo dizer que quando a gente é jovem, a gente quer entender o que tem que entregar, né? E aí, quando a gente ficar mais maduro, a gente quer entender por que está entregando, né? Então, por que o know-how é mais importante do que o know-how? Pegando todo esse preâmbulo e conversando, o que você gostaria de deixar de mensagem para a posteridade, para aqueles que estão nos ouvindo, que por alguma razão estão passando por um momento de dúvida, estão se sentindo sozinhos, estão nessa solidão e que falam, que querem se colocar. Muitas vezes a gente atribui, e eu acredito que isso é uma grande falácia, sucesso na vida ao sucesso profissional, né? Então, assim, eu tenho que ser gestor, eu tenho que ser... eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter uma... Tem agora os startupeiros de plantão, né? Tem uma geração aí de snowflakes, né? Que é a galera floco de neve, né? Que se esquentar um pouco a temperatura já desaparece. O que você deixaria para essa geração, para quem estão nos ouvindo, independente da geração, para que eles possam compreender melhor qual é a relação deles enquanto indivíduo com o trabalho? Acho que a primeira coisa que eu queria falar é assim, bem-vindo ao clube. Vocês não estão sozinhos na insegurança, no medo, né, na dor. Todo mundo passa por isso. Infelizmente, a gente troca pouco, né? E quando troca, já transbordou, né? Mas todo mundo tem seu medo, seu frio na barriga. A gente, de novo, né? A gente dificilmente transparece isso porque somos, né? Culturalmente, todo mundo tem que ser bem sucedido profissionalmente, né? Mas no final do dia tá todo mundo com dor de barriga, tá todo mundo com dor, né? Então, assim, bem-vindo ao clube. É isso. Bem-vindo à vida dos adultos. Faz parte. Eu acho que o recado que fica é sempre... Tenta entender onde está a sua dor. O que você quer, né? A sua carreira ela é única e ela é sua. Ela não é da organização, ela não é do seu par, ela não é da sua mãe, ela não é do seu pai, porque a gente também tem que atender expectativas, né? De pai, mãe, marido, filho. Então, assim, depois você pode adaptar, né? Mas em algum momento você tem que entender o que você quer para você, né? Eu acho que cada vez mais autoconhecimento vai ser o que vai diferenciar o futuro da gente. A gente se conhecer até para entender aonde a gente quer se posicionar e como a gente quer se posicionar, né? Então, eu acho que investir na gente é sempre bom, né? Investir em conhecimento, para a gente, eu brinco que é a única coisa que não ocupa espaço e ninguém rouba da gente. Então, a gente não perde, né? Então, mal nunca fará. Então, eu acho que é se conhecer, investir em conhecimento, é sempre... É perene isso, né? É para a vida, né? Então, eu acho que a dica que eu fico, assim, cada vez mais, se conheçam. Gente, eu agradeço a vocês que nos assistiram até agora, Alessandra. Muito obrigado por ter brindado a gente com o teu conhecimento. Eu vou deixar aqui de frase final, né? Lembra que quando o avião começa a cair, a máscara de oxigênio tem que ser primeiro em você. É isso. Super obrigada pela oportunidade, adorei participar, de verdade. Muito obrigada. Bom, Rafael, a gente teve uma troca super legal aqui e acho que invertendo, né, os papéis, eu queria fazer algumas perguntas para você, né? E uma delas a gente fala muito de formação, de certificação, né, de absorção de conhecimento, né, de N formas. E como é que a gente vê a mentoria
né, como mais uma ferramenta nesse cardápio que a gente tem de formação e capacitação? Pô, excelente pergunta. Assim, a mentoria, existe um mitos e lendas sobre a mentoria de que ela não é uma formação, ou que ela não é uma qualificação, ou que ela é uma opinião, né? E esse mito está absolutamente equivocado, né? Você tem 3 grandes pilares para o desenvolvimento do indivíduo. Você vai focar no desenvolvimento dele, né, através da experiência, através de uma qualificação, ou seja, vai fazer um MBA, mestrado, doutorado, aquilo que quem quiser fazer, ou até cursos menores, e vai fazer uma certificação profissional. Aonde entra a mentoria? Ela entra na aceleração da experiência. Quando você tem alguém que tem uma exposição a mercado, que já passou por diversos mercados, seja público ou privado, seja através do mercado de energia, de tecnologia de informação, que tem uma visão, né, que teve possibilidade de estar em mais de um mercado, inclusive países, trabalhando, de se desenvolvendo, você ganha perspectiva. Essa pessoa não necessariamente ela tem que ter mais experiência que você, não é um efeito comparativo, né? É um efeito de complementaridade. Então, são fazer perguntas difíceis, onde você vai ter um ambiente que, diferente de uma terapia que vai buscar questões familiares, que vai buscar outras questões do indivíduo, ela vai focar especificamente assim, o que você é enquanto profissional. Então, esse movimento de mentoria, que é um movimento que, inclusive, eu passo a fazer parte dele, por já ter tido uma série de demandas e fazer isso, né, de maneira desestruturada. Por que desestruturada? Fazer porque um amigo pediu, ou porque você tem um aluno que precisa de ajuda. Por que não lançar isso de maneira estruturada para que, dentro de um processo, de um ciclo de um ano, com metodologia bem desenvolvida para entendimento do profissional até onde ele quer chegar, fazer essa entrega? Por que não fazer esse endereçamento? Então, ele não concorre, a mentoria não é vou fazer um MBA, vou fazer uma mentoria. Não é essa a pergunta. A pergunta é que, antes de fazer o MBA, é por que eu estou fazendo o MBA? Né? Então, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, a mentoria, eu entendo que ela entra nesse vácuo, que muitas vezes é negligenciado, de que eu quero encher o papel, né? Quero ter um monte de papel na parede pendurado, quero ter um currículo bonito no LinkedIn, que é o que você mais deve pegar no dia a dia, quero ter uma experiência maravilhosa, mas a pessoa por dentro ela não tem senso de propósito. E minha pergunta é, como é que alguém vai ter ownership sobre uma empresa se ela não tem ownership sobre si? E nesse sentido, qual você acredita que seja o melhor momento para buscar uma mentoria? A gente falou muito aqui de se sentir sozinho, né? Eu sempre fiz um movimento, eu cresci muito rápido na minha carreira, porque eu sempre adotei mentores, né? E há pouco tempo eu adotei uma mentoria, sou mentorando, né? Uma mentoria profissional. E isso abriu a minha cabeça para poder estruturar isso dessa maneira. Porque o que acontece? Quando você tem um mentor não profissional, que é alguém que você admira, que você tem tem uma sinergia e essa pessoa ela quer te adotar, você vai fazer dentro das premissas e restrições de tempo dessa pessoa, né? Então, quando é possível, do jeito que dá, na forma que pode acontecer. Quando você une a lógica de uma formação, ou seja, você tem que ter um cronograma com entregas bem definidas, porque essa é uma das principais formações. Uma graduação, ela não vai te ensinar a trabalhar não vai te ensinar a trabalhar. Ela vai te dar uma lógica de você tem que ter hora de entrada, hora de saída, tempos, movimentos, responsabilidade de entrega, você tem que ter poder de síntese sobre o que o professor está passando. Para mim, a função da graduação não é te ensinar a trabalhar, mas a ter um primeiro contato com uma lógica de disciplina e de entendimento de entregas e de correlação entre essas disciplinas para que você possa entender os vários setores da empresa, como as coisas funcionam na vida real. Então, unir essa lógica da academia, no sentido de criar essa disciplina e esse caminho, com essa proximidade num ambiente seguro, com alguém que você possa conversar para trocar sobre essas experiências, já tem experiência em conversar com muitos gestores, eu acredito que isso faz muita diferença. Com certeza. E se a gente quiser fazer uma mentoria com você, como é que a gente faz? www.bergarias.com. Galera, anota aí. Para 2025, para começar já o planejamento do ano com a mentoria. Super obrigada, mais uma vez. Foi ótimo. Agora vamos falar da sua? Bom. Vamos lá. Você, que é o mestre dos magos em recrutamento e seleção, conhece tudo,
Por que você resolveu abrir um processo de mentoria? Por que você resolveu ajudar esses executivos que muitas vezes te procuram para, de repente... E você, né? Tem existe uma lógica de... O headhunter, para quem olha para o mercado, é alguém que precisa escolher alguém para uma empresa para ser remunerado por isso. E aí você passa a optar por não necessariamente seguir esse caminho, mas dar para esse indivíduo aquilo que o bem mais precioso dele, que é a liberdade de escolha. Então você não necessariamente... É um processo, imagino, muito difícil, de você sair dessa posição e se colocar na posição de ter empatia com o outro e desenvolver o outro independente dos seus interesses, das suas vontades, usando a sua competência, a sua expertise, o seu network. Como é que você estruturou esse processo de mentoria? Como é que você chegou a essa conclusão? Então, na verdade, acho que não foi tão estruturado assim a minha decisão, né? Como headhunter, eu tenho que ter uma escuta muito ativa, né? Porque as pessoas chegam lá no escritório e falam sobre suas dores, sejam elas, na grande maioria, profissional, mas às vezes ocasionada por alguma dor pessoal. E em vários momentos eu percebia assim, mas a sua dor não é essa. Né? Assim, sua questão não é esse movimento, não é isso, e não tem muito jeito, né? Às vezes você vai se entranhando em assuntos, histórias, em vidas, né? E eu já fazia isso informalmente. Alessandra, vou fazer uma transição de carreira, meu chefe está mudando, isso aqui vem para cá, papapá. E em vários momentos você vê pessoas tomando decisões muito abruptas que não precisavam ser tomadas daquele jeito, daquela forma. Os amigos sempre informal, né? A família, essas coisas todas. E eu era procurada e eu sempre disse não. Né? Não vou fazer, faço aqui de forma, né, mais informal e vamos fazendo. E um belo dia eu falei assim, por que não dizer sim? Né? Lembra da nossa geração de dizer não? Por que não dizer sim? Né? Eu acho que, pela minha experiência de escuta sobre dores de muitas pessoas, dores das organizações, motivações, restrições, eu acho que eu consigo ajudar as pessoas a ter esse olhar do cenário muito mais fácil. Né? Então, na verdade, a mentoria que eu me proponho a dar é muito mais essa construção a 4 mãos de um cenário e aonde eu sento nesse cenário de uma forma mais confortável. Pode ser na minha organização, pode ser na minha empresa, pode ser em uma outra cadeira nessa mesma organização, pode ser com uma boa comunicação dentro da minha organização, na minha liderança. Então, é muito nessa linha, né? É muito da gente entender o xadrez corporativo, né? E quais são as melhores jogadas, diremos assim, que eu posso fazer dentro daquele ambiente. Como é que a gente consegue chegar até você? @dicasdeumahedhunter.com.br. Muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns e vamos juntos. Obrigada.